Boa tarde e bem-vindo ao Visão Planáltica referente a 12 de dezembro de 2025. Hoje reservamos então para debater sobre os 69 anos do MPLA, falar também sobre a Constituição de Gino Carneiro como arguido e ainda analisar como têm sido os debates no AMBO e também em Angola. Afinal de contas, resolvem alguma coisa? Mas antes eu vou querer aqui pedir desculpas. Nós tínhamos em carteira começar o programa às 16 horas em ponto, mas devido a alguns constrangimentos, de alguma forma passíveis, infelizmente começamos agora. Mas o que interessa, afinal de contas, é debatermos e podermos então colocar na mesa aquilo que faz destaque em Angola e também no AMBO. Eu vou aqui saudar os meus convidados. Chimbi Lundo de Paiva, ele já é de casa, é académico. Boa tarde. Boa tarde, Nilce. Boa tarde, os painelistas e os internautas. Recebam o nosso abraço renovado. Muito bem, sempre um abraço. Muito bem-vindo. Queremos também aqui estender a saudação a Daquilson Jololo, ele que é ativista social, bem-vindo. Obrigado, Nilson. Boa tarde a todos aqueles que por agora nos ouvem a partir de casa e saudados. Muito bem. Nós queremos também estender a saudação a Arlindo Mangango, ele que é da UNITA, está aqui a representar o Galo Negro. Boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, Nilza. Obrigado pelo convite e agradecemos desde já e aproveitando, saudando todo o pessoal que nos acompanha. Muito obrigado. Boa tarde, Nilza. Muito bem. Queremos também aqui saudar Pedro Manjor, ele que é jurista. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Neuza. Boa tarde a todos do mundo. Eu sou mais velho no painel. Eu estou com Deus, estou Arlindo e o nosso companheiro, o Brito, grande ativista. Para quem lembrar, de cá 16, às 15 mais de hoje. Pronto. Obrigado pelo convite e, claro, eu vou também estender saudações aos nossos internautas e aos poucos presentes que aqui estão. Pronto. Então, obrigado, estamos disponíveis para poder tecer umas especificações relativas ao tema que nos traz. Obrigado. Muito bem. Obrigada e bem-vindo. Nós também queremos saudar alguém que não está no painel, recentemente esteve a visitar o Brasil e também faz parte do caso 15 mais 2. Ele é propriamente Ítala Samussuco. Boa tarde, bem-vindo ao AMBO e ao Visão Planáltica. Boa tarde, mas antes gostaria de corrigir, eu não estava a visitar o Brasil, eu moro Sim, no sim. Brasil atualmente, estou a visitar o Ambo e vou aqui na minha província do Mochico. Então, boa tarde aos colegas aqui do painel, boa tarde aos estudantes daqui e ao povo do Ambo pela segunda vez aqui neste programa. Muito bem. Está a visitar o Brasil, nesse caso está a visitar o AMBO e reside no Brasil, assim está correto? Exatamente. Muito bem, muito bem. Como nós dissemos, nós hoje vamos então abordar como têm sido os debates, afinal de contas, resolvem algumas coisas. Muito antes de nós começarmos aqui, nós estamos a falar, será que as opiniões trazem de facto alguma mudança? Mas este não é o primeiro tema. O primeiro tema é basicamente, não basicamente, extraordinariamente falar sobre o glorioso, o Partido dos Camaradas. Vamos falar sobre o MPLA, os 69 anos do partido no poder. E nós vamos aqui, eu vou estender duas perguntas relativamente a este assunto. Uma primeira, mais propriamente quanto à própria celebração dos 69 anos. As celebrações dos 69 anos que foram marcadas aqui, pelo menos na província do Ambo, com a deposição de uma coroa de flores no Largo da Independência e também com a entrega de bens de primeira necessidade aos primeiros 10 bebês na maternidade do Hospital Geral do Ambo, mas em Luanda, a nível nacional, com a inauguração da sede do MPLA. E também no discurso de felicitação, neste caso no discurso de celebração, o presidente do partido, João Lourenço, também presidente da República de Angola, fez menção de que aquilo que acontece muito antes das eleições, do nome que vai até o Tribunal Supremo, interessa internamente ao próprio partido, não ao público. O que dizer quanto às celebrações do MPLA, não propriamente ainda sobre a base os 69 anos em completo, mas sobre a própria celebração. Eu vou aqui estender a pergunta
e podem mesmo já responder. Não vou ainda indicar, nós vamos indicar no momento certo, mas quem quiser pode já começar com esta primeira pergunta. Quanto à celebração dos 69 anos do MPLA. Bem, Ilsa, 69 anos é tempo para dar vantagem competitiva e erguer a voz. O país assistiu há 2 dias, se não 3, à celebração dos 69 anos de fundação do MPLA. Esteve à altura da expectativa criada em torno disso, sim, sobretudo porque neste dia, 10 de dezembro, apresenta-se um novo rosto à sede nacional do MPLA, que, de resto, está à altura da dimensão política do MPLA. Afinal, o MPLA, que governa o país agora há 50 anos, o MPLA faz jus a se afirmar como, digamos, primeiro movimento declarado em Angola, na província ultramarina de Portugal. O MPLA viveu o dia 10 dos 69 anos em todo o país. O MPLA traz motivos, quer para conversa, quer para discussão, quer para análise, se calhar nesse pormenor mais académica, para quer em relações, quer portanto em percurso, quer também em modelos, ser, digamos, motivo para o centro. Diga-se em boa verdade que todo o canto de Angola viveu 69 anos, todas as aldeias, umbalas, comunas, municípios, províncias e o país celebraram e ainda continua a jornada. A nível académico, temos que afirmar que a história política de Angola vai se confundindo com os movimentos, e aqui está em análise só um movimento que termina em 77 com a fundação de partido, ou seja, com a transfiguração de Partido do Trabalho, e que os primeiros 10 anos até 66 foram de fato bem traduzidos, sobretudo pelo completamento da antecâmara, não é? Uhum. A juventude sabia, em princípio, que presidiu o MPLA Agostinho Neto em primeira mão, mas agora a história vai se esclarecendo e os jovens vão sabendo que houve também Mário Pinto, houve Ilídio Machado. Isso tudo foi uma tônica maior na celebração dos 69 anos, e que os segundos 9 anos, de 66 a 75, foram anos de grande expansão político gloriosa, de facto. Os 16 anos seguintes do MPLA, já em República Popular de Angola, foram também bem representados nas celebrações. Os terceiros 20 anos, portanto, até, digamos, 2011, foram bem apresentados e, portanto, agora os últimos 14 anos, até o dia 10 de dezembro de 2025, estes que já ultrapassaram o jubileu, digamos, 19 anos, mas de todo reconhecimento vai se dar, e vamos escrever sobre isso para que possamos engrandecer a história de Angola com devida expurgação de paixões. Muito bem. Muito obrigada, doutor Chimbilundo. Vamos estender a palavra. Doutor Mangango, o que dizer então sobre os perto de 70 décadas do MPLA? Muito obrigado, Milza, outra vez pelo convite e dizer que o Dr. Timbiolundo falou um bocadinho da história
de como surgiu, como o MPLA cresceu, e acredito que neste painel é a pessoa mais indicada para falar do MPLA, mas como painelista aqui, queremos recordar que o MPLA nasce vindo de três fracções. A primeira, PCA, de Viriato da Cruz, a segunda, o PLUA, que é de Mário Pinto Andrade, e a terceira, o MIUA, Ilídio, conforme foi dito, Machado. Essas fracções, nos anos 60, entenderam que por causa da divergência que havia, ou dificuldade que havia no tempo entre elas, deviam unir-se e fazer, então, nascer o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. Esta data, desde dezembro, nasce no intuito, a data de 10 de dezembro de 1956, nasce no intuito de tentar suplantar a UPENA na altura, que é a atual FNLA. Ou seja, todos nós sabemos que o primeiro movimento de libertação de Angola é a FNLA, que na altura foi fundada como UPENA. Mas, numa conferência realizada na Guiné-Conakry, isso, se a memória não me absoa, nos anos 62, o MPLA decidiu que tinha que trazer a data de 10 de dezembro de 1956, se a memória não me absoa, como data de fundação, porque já naquele tempo não conseguiam ver a existência de um primeiro movimento que não fosse o movimento deles. Foi ali que, nesta conferência na Guiné-Conakry, chamaram Agostinho Neto de Portugal, vindo com uma portuguesa, que é a sua esposa, com uma avioneta fretada pelo colono, porque sai de Portugal com uma avioneta fretada pelo colono para Guiné-Conakry, então ser tido como dirigente do movimento popular de libertação de Angola. Mas isso do ponto de vista histórico. E indo na análise profunda, atual, dos 69 Presente, então. anos, presente, os dados falam por si. 69 anos de MPLA, 50 anos de desgovernação, permitam que eu fale mesmo assim, porque é só sairmos aqui, agora o sol nascente, caminhando, vamos encontrar logo um roboteiro ali. Espelha o tipo de desgovernação que temos. É só analisarmos a nossa cidade do Ambo, quando é considerada como o melhor município do Ambo, ou o melhor município de Angola, a nossa cidade do Ambo, nas condições em que está, isso espelha os 69 anos do MPLA e os 50 anos de governação do MPLA. Mangango, nós nos últimos dias temos feito assim uma troca. Se fosse a UNITA a governar durante 50 anos, será que nós cairíamos também a um âmbito de desgovernação? Primeiro, os partidos políticos, no âmbito da sua criação, têm matrizes. E o MPLA nasce do comunismo. Comunismo, nós todos entendemos. E a UNITA nasce de uma filosofia diferente, uma matriz diferente. A maneira de conceber a nação é diferente. O Dr. Chimbiolundo falou de forma resumida sobre algumas partes que o MPLA foi se reinventando, e um dos reinventamentos, se posso dizer, que o MPLA fez, que foi com muito sacrifício, foi procurar adaptar-se à economia de mercado. O próprio presidente de feliz memória, José Eduardo dos Santos, dizia que a democracia lhes foi imposta. E eu aqui devo dizer que a economia de mercado também lhes foi imposta depois de Bicesse. Eu acho que, respondendo à sua questão, o MPLA está a fazer muito sacrifício, sendo um partido comunista, estar a governar num sistema em que, se calhar, foi obrigado a adaptar-se. E a UNITA, acredito que nesse sistema de economia de mercado, nesse sistema democrático, plural, é só ver para o projeto de Mangai. O projeto de Mangai, que foi o Congresso Constitutivo da UNITA, está lá democracia. Democracia por intermédio de vários partidos políticos. Eu, quando
é o quarto ponto do projeto de Mangai. A sociedade em que estamos hoje, desde Bicessa para aqui, é uma sociedade que para os outros do MPLA foi-lhes imposta, desde a economia de mercado até a própria gestão de multipartidarismo. Então, nesta condição atual, acredito que se fosse 50 anos de governo da UNITA, a UNITA faria diferente. Agora, na condição de 91 para lá, que era a condição de partido único, são os outros que, no âmbito da sua criação, decidiram ser comunistas é que poderiam dizer, mas nessa Angola, nesta república, acredito que a UNITA faria diferente. Já voltamos para si. Antes, vamos mesmo passar para o Itley. Itley, o que dizer dos 69 anos do MPLA? Falar da celebração e também já estamos a abordar sobre os próprios 69 anos do partido no poder. Eu primeiramente gostaria só de dar aqui um esclarecimento, né? Uma observação sobre as matrizes ideológicas tanto do MPLA e da UNITA. Ambos surgiram como partidos comunistas ou movimentos comunistas. A diferença entre o MPLA e a UNITA é o seguinte: o MPLA é um partido comunista com base aos princípios do marxismo e do leninismo. A UNITA é um partido que foi criado com base aos princípios do maoísmo. Por isso é que Dr. Savimbi e outras figuras da UNITA proeminentes foram na China, aprenderam a estratégia de Mao Tse-tung, inclusive os princípios de Mangai estão dentro da Revolução Chinesa, ou aquilo que motivou Mao Tse-tung a conduzir uma revolução. Só que com o passar do tempo, sobretudo nos anos 80, tendo em consideração as dinâmicas da Guerra Fria, a UNITA fez uma inversão ideológica. A UNITA passou a adotar os princípios do neoliberalismo e passou então a se identificar como este partido um pouco mais voltado para essas questões do capitalismo e por aí fora. O MPLA também fez uma inversão ideológica. O MPLA assume-se atualmente como um partido social-democrata, mas que infelizmente, tendo em consideração as nossas dinâmicas sociais, aquilo que nós constatamos no nosso dia a dia, não se enquadra, porque também um partido comunista não vai ter problema de saúde, problema de educação. Se você vai na China, pode ter problema de tudo, não vai ter problema de educação. Os partidos comunistas são os que mais investem no setor social, porque isso é a característica e a essência deles. Vai na Cuba, por exemplo, podes ter problema de liberdade de expressão, não vais ter problema na saúde, não vais ter problema na educação. Então, o que o MPLA tem aqui não é comunismo. E o comunismo é baseado até na comunhão de bens. Nós não temos comunhão de bens. Nós temos um conjunto de pessoas que se apropriou dos bens públicos que faz como bens privados. E uma das provas é como é que eles construíram esta sede. Vamos chegar lá. Então, o MPLA é um partido que foi criado, que foi construído com base a mentiras. Tudo do MPLA. O MPLA é um partido de mentira, se alimenta de mentira, sobrevive de mentira. Conforme disse aqui o meu colega, o MPLA não foi fundado em 1956, não é verdade. Nos anos 50, o que havia era um conjunto de sindicatos, associações, partidos políticos, inclusive, e movimentos. O MPLA é resultado de fusão de vários partidos políticos, conforme fez menção aqui o meu colega, e de movimentos que surgiram com uma causa nobre, para defender direitos dos trabalhadores, direitos daquelas sociedades, da população que era excluída. Em 1961, Lúcio Lara e entre outros participaram em várias conferências, conferências de Argel, conferências de Tunis, conferência de Conakry. E nessas conferências é onde estavam a articular o surgimento de movimentos de libertação. Então, é exatamente ali onde pessoas visionárias, como o Lúcio Lara, decide que, olha, agora vamos criar o MPLA, mas nós vamos nos basear naquela data em que o Viriato da Cruz tinha lançado o manifesto. Esses 69 anos que o MPLA está a celebrar, não é fundação do MPLA, é 69 anos desde que o Viriato da Cruz criou o manifesto. Se você lê no manifesto que o MPLA usa para se basear a sua essência, em momento algum fala de MPLA, ou Movimento de Liberdade. Não, fala de um amplo movimento.
E o MPLA não significa amplo movimento, não tem letra A, começa com letra M. Então aí fica esclarecido. Nós estamos dentro de uma academia, né? Eu posso trazer aqui algumas referências de historiadores, por exemplo, que falam sobre isso. Não estou a falar de pessoas da UNITA, ou ativistas, ou revolucionários. Jean-Michel Mabeco Tali, que é afiliado do Lúcio Lara, um grande historiador que escreve sobre a história do MPLA. Ele fala que o MPLA foi fundado em 1961. A Christiane Mencian, que é uma socióloga francesa, que pesquisou muito sobre a história do MPLA, diz que o MPLA foi fundado em 1961. Carlos Pacheco, que inclusive foi militante do MPLA durante muitos anos, que escreveu o perfil de um ditador. Ele também tem um livro sobre a história do MPLA, também ele concorda que o MPLA foi fundado em 1961. Agora, por uma questão de legitimidade histórica, o MPLA vai se basear no Manifesto do Viriato da Cruz para justificar a sua criação, a sua fundação. Porque o primeiro movimento que surgiu naquela altura é a UPNA, União das Populações do Norte de Angola, que evoluiu. Essa foi fundada em 1954. Em 1958 foi transformado em UPA. UPA, que é a União das Populações de Angola. Mas naquela altura já havia o MIA também, já havia a PLUA, já havia um conjunto, inclusive aqui no Ambo, já havia partidos políticos que também tinham se juntado ao MPLA, partidos comunistas, não sei o quê, que naquela altura se juntaram todos e resultou na criação do MPLA. Numa análise atual falou aqui sobre o MPLA é baseado tudo na mentira, mas 50 anos de governação, quando nós falamos de tudo, nós até poderíamos falar alguma coisa, mas fala de tudo, refere-se mesmo a tudo. 50 anos, né? Como é que o MPLA chega no poder? Chega por conta do apoio dos cubanos, por conta do apoio dos portugueses, que Portugal era uma potência colonial, e por conta da União Soviética, e não só de muitos outros países que tinham boas relações com a União Soviética. E o MPLA teve fases, né? Temos aqui, por exemplo, de 1975 a 1991, o MPLA apresentava-se como um partido socialista, naquela altura, né, do monopartidarismo. De 1992 até 2017, sob liderança de José Eduardo dos Santos, o MPLA tinha uma filosofia, uma forma de governar também diferente do que nós estamos a ver atualmente. De 2017 até os nossos dias, o MPLA também tem uma outra forma, uma outra lógica de governar, mas é o mesmo partido, são as mesmas pessoas e têm o mesmo pensamento e a mesma estratégia. Por exemplo, quando José Eduardo dos Santos soube para ser presidente do MPLA, ele perseguiu muita gente que eram amigos do Agostinho Neto, muitas pessoas como Lúcio Lara, como Ico Carreira, não sei o quê, o Ndunduma, foram vítimas do José Eduardo dos Santos. João Lourenço soube em 2017, segue a lógica de perseguir os outros, de criar essas divisões dentro do partido. É o mesmo partido, tem a mesma lógica. A diferença é que o pessoal do MPLA, do Agostinho Neto, eles não roubavam tal como o pessoal do João Lourenço e o pessoal do José Eduardo dos Santos. Naquela altura, se calhar o país não tinha assim muita riqueza, não sei o quê, por isso é que eles não roubavam tanto, porque o Ico Carreira naquela altura também já roubava aqui, levava para Portugal. Então, tipo, existem umas ligeiras diferenças e também cada presidente que nós tivemos no MPLA governou de acordo com os desafios do seu próprio contexto. Agostinho Neto governou num contexto de Guerra Fria, num contexto difícil, que o país estava a começar, tinha muitas dificuldades. José Eduardo dos Santos governou também, pegou o país muito jovem, encontrou muitos problemas que vinham do 27 de maio, tentar articular, e depois teve o desafio de ter uma UNITA muito forte, porque a UNITA nos anos 80 era um partido muito forte, controlava 73% do território. Não era fácil, né, para José Eduardo dos Santos conseguir, tipo, alcançar a paz, não sei o quê, por uma guerra que eles próprios criaram, também é preciso enfatizar aqui. José Eduardo, Já para fechar esta intervenção, para sim. terminar, o João Lourenço. João Lourenço também encontrou um partido que era governado por uma pessoa ou um país durante 38 anos, até você se adaptar, até se articular. Então, tem muitos desafios
E esse desafio é que está a lhe conduzir também para a sua própria ruína, né? Muito obrigada. Pedro Manjor, como jurista, o que pode dizer então dos 69 anos do glorioso MPLA? Obrigado. Na verdade, muito se disse relativamente à origem, caminhada, inclusive o estado atual. Talvez falar um pouquinho. Na verdade, foi feita uma breve história, mas devemos dizer, eu posso dizer que atualmente o MPLA enfrenta uma certa impopularidade, quer para o partido, quer para o presidente. É um desgaste. Obrigado. Como eu dizia, há um desgaste do MPLA. Primeiro é que, do ponto de vista interno, há muita fricção. Ou seja, parece que, não parece, mas tem alas. E quando se cria alas, é claro que o partido há uma tendência de fragilizar-se. E também enfrenta uma certa impopularidade, por uma única razão. Há 50 anos, o único partido que governa em Angola é o MPLA. Dali algumas vezes coloca essa questão provocatória, que colocou essa questão provocatória. Se fosse a UNITA, pronto, nós nunca tivemos uma outra experiência, ou seja, nunca tivemos um outro partido a governar. Então é normal que diga, se eu fosse eu, faria o melhor. Porque é normal. Se estivesse em todo lugar, eu faria o melhor. Mas há quem diga que, pronto, quem está lá, aliás, o melhor jogador está na bancada, nunca está no campo. Essa é a regra, mas também é óbvio que muita coisa anda mal. Muita coisa anda mal. Nós temos uma pobreza extrema. O nível de desemprego é muito alto. E temos uma elite, é uma espécie de um, como é que eu diria? Há uma elite em que praticamente monopolizou aquilo que são os recursos do país. E claro que essa elite são dirigentes. E é tão curioso, não sei se conhece um país como Angola em que os maiores empresários são os políticos. Não conheço, honestamente falando, não conheço. Pode até existir, pronto, não conhecer não implica que não existe. Pronto, mas não conheço um país como Angola em que os melhores políticos são os maiores empresários. Aliás, há uma história que se conta, não sei se é mesmo história ou uma fada, se podemos falar, em que vinham alguns estrangeiros, reuniram com os políticos, mostrando projetos de empreender. Depois, então, tá bom, agora vamos reunir com os empresários. Pronto, foram noutra sala, são exatamente as mesmas pessoas. Então, é tão complicado. Então, nesse nível, nós não vamos a lado algum. Pese embora disse que o país tem rumo, nós jovens que estamos apressados. Não sei se é verdade. Acho que não. Nós, como jovens, precisamos de oportunidade. O país tem muitos desafios e o MPLA, enquanto maior partido, não melhor, precisamos falar disso, né? Pronto, o maior partido de Angola, não necessariamente o melhor, temos desafios. Eu, na verdade, fiquei, digo, chocado com a imponente estrutura do MPLA inaugurada no dia 10. Pronto, aquilo é um palácio. Aquilo é um palácio e eu sempre digo que o MPLA tem melhores estruturas físicas que o próprio governo. Posso falar isso. E aquilo é um palácio, pronto. Eu tentei comparar com a sede do governo de Cabinda, mesmo assim não chega. A sede do governo de Cabinda foi inaugurada no mês de setembro, pronto, também é um palácio, para dizer mais, pronto, a sede do MPLA. Eu não tenho que saber a localização, centro da cidade. São parece 4 ou 5 andares, vidrado, pronto, aquilo não é estrutura para qualquer um. Olhando pelo nível e pela extrema pobreza que o país vive, olhando pela estrutura do MPLA, olhando pela capacidade, ou pelo menos no nível de ostentação dos dirigentes, pronto, muita coisa tem que ser feita, mas devemos dizer que o MPLA atualmente, pronto, teve uma carreira histórica como se fez. Me parece ser o único partido até agora que tem já teve 5 presidentes, né? O João Lourenço deve ser o 5º presidente do MPLA, mas a verdade é que se diga, o MPLA tem muito desafio pela frente porque atualmente enfrenta um nível de popularidade muito alto. Obrigado. Muito obrigada. Está. Degilson, ficamos consigo e queremos também saber a sua opinião relativamente aos 69 anos do MPLA. O microfone acredito que já está a funcionar. Sim. Bem, ouvimos aqui atentamente aquilo que foi o histórico do MPLA e nós percebemos que há muita verdade também ao nível da história do próprio MPLA. E hoje por hoje, felizmente, aos poucos, algumas verdades vão se revelando. E é só olharmos aqui na sala
percebemos justamente que aquilo que é a real história e aquilo que se comemora, parece que estamos a comemorar, ou seja, o MPLA está a comemorar 69 anos, quando na verdade não devia ter sido muito menos. Penso que se calhar essa data optaram por essa para, portanto, mostrar que foram os primeiros partidos a existir. Penso que a intenção foi nessa vertente, para jogar na antecipação. E, no entanto, eu não queria cingir-me muito na questão da história do MPLA, mas eu queria olhar para a governação do MPLA. E hoje por hoje acreditamos que tem muito que tem que ser feito a nível de governação, e percebemos isso porque hoje parece que o MPLA, enquanto instituição, e os seus membros fazem das suas, acham que Angola é um lugar simplesmente e exclusivo para eles. E eu digo isso por conta de um acontecimento recente, das comemorações de mais um aniversário do próprio MPLA. Nós vimos que, a nível do Huambo, por exemplo, o Largo Doutor Agostinho Neto ficou paralisado, né? Houve uma fase que ficou paralisado pelo facto de estarem lá a comemorar o aniversário do próprio MPLA. Quando, na verdade, para outras organizações, para outros movimentos, para outros partidos, quando há uma atividade de qualquer uma outra organização que não seja um MPLA, nós vemos que aquele espaço é vedado e as pessoas quase que passam perto de 15, 10 metros daquele lugar, mas o MPLA tiveram mesmo a sorte, sentem-se donos, e ficaram justamente no centro do Largo Doutor Agostinho Neto. Bem, eu, ao olhar para isso, eu não vejo mal nenhum o MPLA ter se posicionado naquele lado, mas o mal que vejo é que, se acham que aquilo é um lugar público, então permitam que outros partidos, outros movimentos também cheguem até lá, porque não podemos achar que neste país há filhos e há enteados. Então, se o MPLA consegue chegar lá, e justamente no Largo Doutor Agostinho Neto, por que que outras organizações, refiro-me à própria UNITA, refiro-me para nós que temos organizado algumas marchas, infelizmente nunca somos permitidos, tanto mais que da última vez que organizamos a marcha, ficamos a mais a mais de 50 metros de distância em relação o centro do Dr. Agostinho Neto. Então eu penso que são questões que devem ser vistas. Se é um lugar público, então permitam que os outros também cheguem lá. Mas, no entanto, eu também, daquilo que é a Gênese, eu percebo que aqui, a nível do AMBO, e eu até gostaria de perguntar ao Dr. Chimbialundo, a nível do AMBO, onde é que se ergueu o primeiro comitê do MPLA? Onde é que surgiu? Penso que é numa Colo-Colo. E vamos só analisar uma coisa, não é? Esse uma Colo-Colo, para quem não conhece, assim, uma Colo-Colo, assim, do ponto de vista de estrutura, onde nasceu o MPLA, onde surgiu o primeiro comitê do MPLA, Macolo-Colo é mesmo Macolo-Colo, tipo, conforme o tal nome diz, é conforme aquela região é mesmo, aquilo é um subúrbio, não tem nada, não tem estrutura, não tem acesso a via pública, não temos estrada, não temos estruturas lá dentro, portanto, mas é um lugar onde nasce, onde começa o próprio MPLA a nível do AMBO. O que quer dizer que, se A comemoração poderia ser lá? não necessariamente lá, mas eu toco na questão do Macolo-Colo por conta de ser aí onde surgiu o primeiro comitê do MPLA. Possivelmente deviam ter criado estrutura naqueles lugares, devia ter acesso, devia ter estrada, água potável, pelo menos isso, mesmo que não olhem para outros sítios, mas pelo menos onde surgiram, onde nasceram, qualquer um de nós tem algum sentimento pelo lugar onde nasce. O Hitler, por exemplo, sai do Brasil, sempre que vem a Angola vai visitar Mochico. Por quê? Porque tem afeto pelo Mochico. E eu não entendo por que o MPLA não tem afeto pelo Macolo-Colo, porque é lá onde surgiram. Deviam ter criado algumas condições básicas para mostrar que realmente o Macolo-Colo também merece.
E o Macolo-Colo é um dos bairros que fica periférico à cidade, é próximo da cidade, é escassos metros, mas Hilton, o doutor Chimbilundo está a dizer que criaram condições. bem, eu não sei o que é que o Dr. Chimbilundo acha, o que é criar condições, porque eu convido e desafio o Dr. Chimbilundo, essa hora se tivermos que ir para lá para Macolo-Colo, o Dr. Chimbilundo vai ter dificuldade até andar com o Jeep que eu tenho, vai ter dificuldade de se movimentar naquela estrada. E eu digo isso porque recentemente eu fui para lá e constatei isso, infelizmente. E eu penso que enquanto o MPLA não olhar pela sua gênese, pelas suas raízes, vamos sempre encontrar essas dificuldades que lá mais para frente esquecem-se quem foram os tais, quem foram os fundadores, quem são as pessoas que deram muito pelo partido e vão valorizar simplesmente o ativo, né? E esquecem-se daqueles que deram muito pelo partido. Muito bem. Eu O doutor só um Chimbilundo minutinho, quer aqui um minuto, só um nós vamos minutinho. dar sim. Fique atento, quer com o Mangango, quer com o Hitler, quer com o Mas, Major, quer com o de Gilson. E começo com o de Gilson no último. O Macolo-Colo tem estruturas. Atenção, o Macolo-Colo começa com a linha férrea até o Rio Cussagua. O Macolo-Colo foi, portanto, a recepção da primeira delegação do MPLA, tanto que entrou o Macolo-Colo e passou um fim de semana e, portanto, a extração primária foi ali onde é o comando da polícia atual, prédio do Ourique e o Santa Rosa, no AMO. Outra base fluente é no aeroporto Urbano Machado. já. Macolo-Colo está lá o Cefajor, está lá, portanto, o Hotel Luviri, que é até privado, mas o MPLA, enquanto governo, deu condições de fazer tanto que o empreendedor tivesse rapidez na sua colocação de terra. Está lá uma escola secundária, foi Inagua. a última que eu dirigi no meu contexto de diretor de escolas médias. Tem lá agora um centro médico, que era posto, agora é centro médico. Tinha uma escola de 6 salas, agora está lá uma escola de 6 salas, primária. Portanto, o asfalto ultrapassou a escola secundária, portanto, Comandante Vilinga. Só para terminar. Lundo, quando diz o asfalto, desde a altura em que o MPLA surgiu no AMBO e o tamanho, os escassos metros que aquilo tem de asfalto, o Dr. Chimbelundo, assim como o partido, um poderoso MPLA, sente mesmo Não, orgulho não, de dizer que metemos estrada, porque a estrada que tem é a estrada que o próprio colono deixou, que é aquela que dá para que vai para o ferrovia. Mas se entramos no interior do bairro, vamos perceber que lá não tem vida, doutor. sim, Eu acho que é isso que nós precisamos desconstruir, porque nós não precisamos enfeitar os discursos de que as coisas está tudo bem, bem colocado. quando na verdade, A palavra é bem colocada. exatamente, Não há que enfeitar, e sabe que eu gosto de verdade, integridade e verticalidade nas minhas colocações. Se respondi quando dizia que lá há nada. Não, lá há alguma coisa. Quando diz há nada, tanto não há que indicar. Que se estou a indicar aqui para referenciar e repor esta verdade. Que está lá o Cefojor, está lá a escola secundária Comandante Vilinga, está lá nascente o futuro IMIS, o futuro INE, estão lá nascentes. Há modificação de 4 salas para 16 salas escola primária. Há modificação do posto médico para centro médico. E há lá uma extensão, digamos, do asfalto, que é esta, ainda é diminuta, mas está lá, não havia. E há luz da Cuca até essas escolas se fujam. E isto para dizer que há nada, não é verdade. Eu vi como acadêmico, não como, portanto, militante, mas eu sou militante do MPLA. Não consigo sair desse casaco muitas vezes. Agora, a extensão, tanto do Mangang, rapidamente nisso, tenho que rebater, porque esse é o MPLA que se fala. Tanto dizer que a matriz da UNITA e a matriz, portanto, do MPLA, não é verdade que nasceram de maneira diferenciada, porque as ideologias para as independências africanas pelos movimentos políticos são todas, portanto, socialistas. São todas para o nível de comunismo. Mas o pensamento é diferente. Não, não, O pensamento sempre foi aqui para, eu falo aqui, portanto, e, bem, nesse pormenor eu sou professor de história política.
quando nasce em 66 a UNITA, não nasceu como democrata. Passou assim rapidamente o Hitler nisso, mas eu quero aqui fazer essa abordagem com esta distinção. Portanto, o que houve é, portanto, interesses de adaptação em contexto de luta, quer do MPLA, quer da UNITA. E, portanto, a abertura, portanto, para o Ocidente foi primeiro pela UNITA. E essa abertura implicava adaptar-se à visão da época do Ocidente. Doutor, permita só. Mas é mesmo para coisa, porque também deixei que falasse, também depois também vou calar, para que o Bangang fala também, não é verdade? E tanto para dizer que não é verdade também, aqui é consciência, também que os modelos de governação que se anunciam, portanto, de congresso em congresso para manifestos, para 4 anos, 5 anos a nível de paridade, portanto, não trazem para o centro a pessoa. E repare, eu estava aqui antes do debate a dizer que de abril de 93 a outubro de 94, tivemos aqui, tanto nós ficamos no AMBO, tivemos aqui sobre a direção da UNITA. E que vimos um bocadito a maneira como se geriu o AMBO. Doutor, permita só, antes de terminar e passar para o Hitler, permita só. Eu acho que nós estamos a confundir formação dos dirigentes que depois vieram fundar a UNITA com matriz Não, de modo ideológica. algum. Deixa eu terminar. Falo porque naquele contexto, que era os anos 60, os anos 50, era impossível mover um grupo de jovens para países ocidentais para fazerem formação e depois regressarem e chefiarem movimentos aqui. Porque por causa Houve do dirigentes, nascimento deixa eu da terminar, ideologia dos partidos, deixa eu que era terminar, deixa eu comunista. terminar. O doutor Savimbi estudou lá. Agostinho Neto estudou lá. Olde Roberto não chegou a estudar lá. Estudou aqui, morreu aqui. O doutor Savimbi estudou lá, mas não podia mover os 12 para aqueles países para serem formados porque de lá foi deportado. Agostinho Neto estudou lá, não conseguiram criar o MPLA lá, foi preciso ser deportado pelo colono para vir na E uma Guiné-Conakry coisinha, e atenção, criarem... Neto não foi deportado, tem que repor isso Tá já. Mas Neto permita invadiu-se, que eu a palavra é termine. minha, né? Permita que eu Neto termine. invadiu-se, O doutor de Savimbi, ajude o doutor para Savimbi Conakry. depois... Sim, deixa só eu terminar. Não, senão vamos trazer lá em casa. O doutor e o Hitler foram nesse equívoco. O doutor Savimbi, depois de passar pela UPA, que começou, quando ele foi para lá, foi UPENA, foi na vigência dele ser secretário-geral, que saiu de UPENA para UPA, sai da UPA com outros quadros, como o Mais Velho Mulato e tantos outros, decidiram fundar a UNITA. Estudos feitos, não era possível os conjurados do 13 de março irem dos países dos quais eles estavam a vir deportados. Qual era a porta? Qual era a porta? A porta era a China. Não, que era mas é ali que porta aberta. Vamos devolver a rapidamente, para que depois Pode continuar. Atenção, diga-se em boa verdade, lá em casa, a África, as suas ideologias para a independência é comunista. Não haja qualquer outra tipicidade. Houve adaptação pontual de cada partido, de cada país, e hoje temos essa beleza, que eu considero, tanto da liberdade, tanto hoje bifurcante para os mantos partidários que temos. Nesse sentido, o modelo, tanto do nascimento da própria OA, levou para esse nível. Tanto é que os líderes, os três pais tanto da independência, estavam no lugar até 9, na galeria dos quadros da UA, sendo que tanto o Jonas Savimbi, que já foi, tanto que era a nível de Papo Grey, não é? Tanto secretário para a descolonização. E isso é que tem que ser bem dito. E aqui, sempre com o toque de ciência, para a verdade. E tanto veja a maneira como o Hitler, temos que respeitar. mais 30 segundos Sim, sim, para eu não defendo aqui, portanto, o MPLA. Sou académico, mas eu sou partidário do MPLA. Não tenho como deixar passar verdades como estas. Quero dizer que, de toda a mentira que o Hitler falou aqui, temos que respeitar isso. Mas não de todo considero. A política tem um lado, portanto, do vir a ser, que pode ser substancialmente modificado. E a mentalidade de cada povo determina um modelo para administrar e aplicar política, em rigor.
E quando a sede falou cá, portanto, o meu filho, o major, "Não, o MPLA é o partido com mais militantes. Portanto, 1% do meu salário, com todo o respeito, multiplicado por outros por cento de outros militantes também funcionários públicos. E sem kwanzas do rural, é possível, como falaste, 69 anos, juntos, produzirem Não, aquela sede. não é, Não haja aqui não é dúvida, possível. nem haja Não é motivo possível. de insinuar que Não. o MPLA não teve. Não é para ter dinheiro. Portanto, se nós na igreja contribuímos com liberdade, não é? Nós também no MPLA, por exemplo, 1% do meu salário, não é? Tem que oferecer, o termo é este, a minha militância no meu partido. Reparem, tanto o salário do professor, não é verdade? Hoje, mais ou menos, contudo, podemos ombrear mais de uma unidade. Uma unidade, estou a falar em unidade de milhões, não é? E, entanto, 1% vale o que vale. Há professores educadores, né? Não gosto de entrar nesse mérito. Mas Sim. então, Doutor eh, Chimbilondo, já mesmo para fechar, vou ficar. fecha já. Porque essa Sim. era apenas para Uhum. se verdade. Para se chegar à própria postura. O painel hoje tem muito conhecimento, tem ciência, tanto neles, tanto não optaram militar no MPLA, e temos que respeitar isso. Ou militam ou não militam, tanto em outros partidos. Claro, o que não convém, vão repontar. Eu não costumo atacar outros partidos, não faço isto. E porque do partido A discute o outro partido. No caso, o Mangango e eu somos partidários e os outros talvez não sejam. Têm a liberdade de atacar não, de colocar. Porque se eu colocar contra a UNITA, eu estou a criar uma bifurcação que não. Ele que não é partidário, o Joló, o Hitler e o Major, fica-lhes bem, tanto, colocarem alguma coisa sobre o MPLA ou sobre a UNITA. Mas, Ó, doutor nós Chico, dois aqui, permita só. embora eu não vi como Isso. MPLA, como Eu UNITA, não ataquei, eu até eu falei fui bem a até história, eu até falei bem a história do MPLA. não, não falou bem, porque disse aqui, a de Viriato, a de Mário. Não, é verdade. São as fricções. Não. O E Mina, o depois- Crua e o Sim, são PCA, fricções que depois portanto, deram. criaram a direção Sim. conjunta Sim. e porque era necessário isso. Porque está-se a Sim. falar Não é verdade. da primeira conferência nacional, a de 61. Não, esta não determinou a questão do MPLA. O MPLA, o seu manifesto, esse que depois o Hitler tanto trouxe como tanto aquele, o de Viriato, é isso que está escrito. Por exemplo, o Pacheco, eu tive a sorte, portanto, de ser meu professor de História Monetária, no ISEG, e conheço bem a tendência, portanto, Pacheco. E sabe, Pacheco foi muito amigo de Jonas Malheiro, muito amigo. E naquele tempo parou na jamba, ele e João Doutor Soares, Chimbilondo, muitas vezes. A vamos tendência é esta. Mas aqui, em debate e para análise com toque de ciência, esses são de ciência, assim, meus filhos, o respeito pela comemoração, traga-se aqui, para a tona, e cada um saia da temática, tanto em função do que mais interessar na abordagem. muito Doutor, bem. leia só Ico Carreira, Pensamento Estratégico de Agostinho Neto. Vai encontrar isso tudo que eu disse. Do MPLA, no livro. Sem paixão. Atenção. Com o microfone para percebermos. Ok, muito obrigada. E olhando aqui para este debate, uma aula magna, podemos até colocar os 69 anos do MPLA, uma visão planáutica. Como se diz, 69 anos não são 69 dias, mas os 69 anos do MPLA não é o único assunto nesta mesa. Nós também prometemos falar sobre a Constituição de Higino Carneiro como arguido. Afinal de contas, o que dizer quanto a este assunto? Fala-se também que talvez tenha alguma ligação política e jurídica. Há um outro critério a citar. Será que é ainda neste âmbito, logo a se aproximar a comemoração do MPLA, um dos membros é praticamente constituído como arguido? O que dizer quanto a esta Constituição? De um processo que começa muito antes e que agora é chamado à tona. Também vou permitir que quem quiser comece. Hitler quer começar? Ok, vamos permitir que o doutor, o jurista, comece a falar. Na verdade, não obstante estar aqui como jurista, eu não posso me despir, sou advogado e o nosso código de ética e deontologia